Você ouve agora Jogo Rápido. Olá, estamos chegando, 7h mais 11 minutos. Vamos falar de futebol. Está começando o Jogo Rápido depois de uma rodada cheia no final de semana de muito futebol. Série D, Série C, Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começando aqui falando da Série D. Vamos começar falando do time do Asa, de mais uma vitória, desta vez agora contra o time do Jequié no Estádio Municipal em Arapiraca. 4-2 foi o placar. O repórter Eduardo Cardial tem mais detalhes sobre a vitória do time do Asa e agora, claro, semana de preparação para enfrentar o time do Penedense no próximo final de semana, aqui mesmo em Arapiraca. Pois não, Eduardo? Ok, beleza? Bom dia pra você, um abraço. Tô chegando aqui no Jogo Rápido trazendo informações do Asa nesta segunda-feira, dia 28 de abril. Olha só, o Asa que se mantém 100% com aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série D, venceu de novo no último fim de semana a equipe do Jequié por 4-2. O Asa chegou a abrir até 3-0, 3 gols. Depois terminou sofrendo os 3-2 e por fim, já no segundo tempo, o atacante Arley, que fez a sua estreia de forma oficial com a camisa do Gigante Alagoano, marcou um belo gol, inclusive depois de um cruzamento. Ele sozinho no setor de intermediária soltou um petardo no fundo das redes do goleiro da equipe do Jequié e certamente o consolidou a vitória do Asa por 4-2. O Jequié, inclusive, que é comandado pelo técnico Alisson Dantas, técnico alagoano da região sertaneja, inclusive. O Asa, com essa segunda vitória consecutiva, soma a partir de agora 6 pontos na tabela de classificação e tem uma margem de gol muito boa, já que esse confronto direto, o primeiro critério é o número de vitórias, depois o número de gols, e certamente o Asa vai acumulando, vai somando gol a gol, jogo a jogo, para na reta final dessa fase de classificação, o Asa, se precisar contar com esses gols, o Asa vai ter inclusive aí uma margem muito boa. A equipe do Asa agora já volta aos trabalhos nesta segunda-feira, já que ontem os jogadores ganharam aquele descanso recuperativo, aquela folga para aproveitar o fim de semana com seus familiares e evidentemente agora o Asa já volta a trabalhar na manhã desta segunda, trabalha hoje em 2 períodos, amanhã da mesma forma, enfim, vai ter uma semana cheia para o jogo do próximo sábado, um confronto regional diante da equipe do Penedense, jogando no estádio Coraci da Mata Fonseca. Se nós tivemos um público considerável no último sábado contra o Jequié, o Asa, que vinha de uma vitória diante da equipe da Juazeirense, agora são 2 vitórias consecutivas, uma tranquilidade maior na tabela de classificação para um terceiro jogo, o segundo jogo em casa, o terceiro na sequência nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E esse terceiro jogo, um confronto, conforme eu disse, regional. 2 equipes de Alagoas vão estar atuando nessa mesma competição. Certamente o número de torcedores será bem mais considerável, até porque vai ter torcedores do Asa e bem mais próximo aqui, torcedores do Penedense, que certamente vão estar também no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca. Expectativa de um grande jogo no próximo sábado, um público considerável. E o detalhe, para a gente finalizar esse giro informativo, ainda fazer uma observação em relação ao jogo diante do Jequié. O Asa, conforme eu disse, fez uma boa apresentação, convenceu, venceu. O melhor jogador em campo, a meu ver, o atacante Kellyton, mesmo o Júnior Viçosa fazendo 2 gols, o Thiago Alagoano fazendo 1 e o Yarley fazendo o 4º gol, ainda assim o melhor jogador, o cara do jogo, o destaque para mim foi o atacante Kellyton, pelo que apresentou dentro de campo. Enquanto o Kellyton estava em campo, deu um calor tremendo na equipe do Jequié. Então, o melhor jogador em campo, Kellyton, melhor goleiro, evidentemente o Matheus Vinícius do Asa, que fez defesas sensacionais quando foi pressionado, e o
árbitro da partida, Francisco Naidson Albuquerque, e seus assistentes, o Maxwell Rocha e também a Maria de Fátima Mendonça. O Francisco Naidson Nascimento é da Federação Cearense, os dois assistentes, o Maxwell Rocha e a Maria de Fátima, ambos são da Federação Alagoana. Destacar essa arbitragem do Francisco Naidson, uma arbitragem de excelência, aplicou cerca de 8 a 9 cartões no jogo, todos os cartões muito bem aplicados, de acordo com as regras do futebol, excelente. Ele deu 12 minutos de acréscimo ao jogo, também foi um tempo considerável, um tempo importante e um tempo também justíssimo, pelo fato do ataque do meia Samuel do Asa ter sofrido uma concussão e ter paralisado o jogo em 8 minutos para o atendimento do Samuel, mais 4 minutos de acréscimos normais, entre substituições, retardo de jogadas, enfim. Então 12 minutos foi o tempo suficiente. Parabéns ao árbitro Francisco Naidson Albuquerque pela atuação de excelência aqui nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Enquanto nós estamos tendo no fim de semana passado agora diversas polêmicas em relação à arbitragem, o Francisco Naidson saiu na frente, aí saiu na contramão de todas essas polêmicas, e eu não tenho dúvidas que esse árbitro que comandou o jogo do Asa contra o Jequié, logo em um breve espaço de tempo vai estar comandando grandes partidas do futebol brasileiro pelo nível elevadíssimo de atuação que ele fez, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico e, acima de tudo, do ponto de vista disciplinar. Um árbitro que fez uma atuação de excelência e uma nota 9,5 para a arbitragem desse jogo do Asa. São essas informações do Alvinegro Arapiraquense aqui dentro do Jogo Rápido. Muito bem, meu caro Eduardo Cardial, olha só, lembrando, segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, neste final de semana. No sábado, aqui no Coraci da Mata Fonseca, o Asa venceu o Jequié por 4-2. Lá em Porto Seguro, no estádio Aguinaldo Bento, o Barcelona de Ilhéus empatou com o time do Lagarto em 2-2. Já no domingo, isso pelo grupo 4, tá, gente? Já no domingo, em Araguaína, lá no estado do Tocantins, no estádio Mirandão, a União do Tocantins empatou com o Penedense em 1-1. O jogo foi no sábado também, viu? Foi domingo não, esse jogo aqui foi no sábado também. E em Aracaju, no Batistão, o Sergipe empatou com a Juazeirense em 1-1. Com esses resultados, a classificação do grupo A4 é a seguinte: o Asa em primeiro com 6 pontos, com o melhor saldo de gols do grupo. Aliás, das 64 equipes da Série D do Campeonato Brasileiro, apenas 8 seguem até agora com 100% de aproveitamento. O Asa e outras 7 equipes. Segundo lugar, vem o Lagarto com 4 pontos. Terceiro é o Jequié com 3 pontos. E em quarto, o Barcelona de Ilhéus, que tem 2 pontos, 2 gols marcados, 2 gols sofridos, não tem saldo, né? Já o time do Penedense é o quinto, com 2 pontos também, 1 gol marcado, 1 gol sofrido, não tem saldo e nem déficit, né? Vale a pena salientar aqui. O sexto é o União do Tocantins, que tem apenas 1 ponto em 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Já no time, o sétimo colocado é o time do Sergipe, que tem 1 ponto, não marcou e sofreu 1 gol, com um déficit aí de 1 gol. E o oitavo colocado é a Juazeirense, que também tem só 1 ponto, não marcou gol, sofreu 3, tem um déficit de 3 gols até agora. Mas vale lembrar que é apenas a segunda rodada desta Série D do Campeonato Brasileiro, e já marca para o próximo final de semana a terceira rodada, e o Asa vai enfrentar o Penedense no Clássico da Elegância, no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca. E agora eu vou direto para o comentarista Viderlan Araújo. Alô, Canhão, bom dia.
Olá, amigos da NN, um grande abraço. Olha, acompanhamos na Série D do Campeonato Brasileiro neste final de semana a participação dos clubes de Alagoas. O Asa, depois de ter conseguido abrir 3-0, acabou vacilando e permitiu uma reação do Jequié, que passou a ter num 3-2 a esperança de recuperar um resultado que praticamente o Asa já tinha sacramentado e com folga. 4-2 foi o resultado da partida, mas que serve de alerta para uma atenção redobrada, para que o Asa não venha a ser tomado pelo marasmo diante dos próximos jogos que terá pela Série D. O que foi positivo, esse resultado positivo do Asa por 4-2 sobre o Jequié? O fato da equipe conseguir manter os 100% de aproveitamento, a liderança do grupo A4 desta Série D do Campeonato Brasileiro, mas esse tipo de apagão acaba gerando, para todos nós uma expectativa de que nesta semana o técnico Ranieri Ribeiro venha trabalhar em soluções na equipe para poder corrigir essa situação. É óbvio que o Jequié teve seus méritos para poder reagir em determinados momentos do jogo ou apresentar alguns pontos de reação, mas nada que possa chegar aqui e dizer que o Asa poderia ter corrido tanto risco como correu nos últimos minutos do jogo. Importante também colocar para o alvinegro a situação vivida pela dupla Júnior Viçosa e Thiago Alagoano. Para mim, tem sido um início de Série D avassalador desses dois jogadores, com gols marcados. O Júnior Viçosa, 3 gols marcados em 2 partidas, 6-2 no último final de semana contra o Jequié, já tinha feito 1 contra a Juazeirense na estreia, e o Thiago Alagoano, 2 gols em 2 jogos, um marcado contra a Juazeirense e outro marcado contra o Jequié. O Yarley fez o gol que deu a tranquilidade do Asa, sacramentando o resultado de 4-2. Agora, os preparativos estão voltados para o próximo final de semana, quando teremos Asa e Penedense. O Penedense que enfrentou o União do Tocantins e no último minuto praticamente garantiu um empate, evitando assim a derrota. Segue sem vencer na competição, porém muito motivado pelo fato desse empate fora de casa. E para fechar esse nosso comentário, é importante colocar que, lamentavelmente, essas indefinições impostas pela CBF quanto aos direitos de transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro impossibilita, inclusive, até de ter acompanhado esse jogo do Penedense para poder entender o que o técnico Jaelson Marcelino colocou nessa última partida e que poderá ser reutilizado no jogo contra o Asa. Quando a gente fala do papel de utilidade pública que uma transmissão esportiva tem como finalidade, estamos falando não somente de limitações como essa, que por uma inflexibilidade a CBF colocou, que tem prejudicado o trabalho de profissionais e, naturalmente, não tem colocado em evidência, em prioridade, o fato dos torcedores poderem acompanhar uma partida oficial. Nem o União tinha o direito de transmitir o jogo, que era o time mandante, nem tampouco o Penedense, que era o outro time, o time visitante. E aí, sem ninguém transmitir o jogo, nem imagens, nem melhores momentos, nem gols da partida, nós temos a oportunidade de acompanhar. É uma situação que precisa ser resolvida para ontem, essa da CBF. E nós voltaremos a comentar esse assunto, conversar sobre esse aspecto à noite no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros. Um grande abraço e uma ótima sequência de programação aqui na NN. Muito bem, meu caro Viderlan Araújo, essa Série D do Campeonato Brasileiro, e concordo plenamente com o que disse o Viderlan Araújo sobre essa questão dos direitos de imagem para a transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. Os times, pelo menos, alguns têm reclamado disso, né, gente? Muito bem, são 7h mais 25. E em Maceió, o time do CSA, UFA, venceu a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro e venceu o Náutico. Quem traz as informações é o Alan Jones, que destaca também o empate do time do CRB no jogo de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Paysandu lá no Mangueirão. Vamos lá, Alan Jones, bom dia. Bom dia a todos do Jogo Rápido. A gente começa falando do CRB, que ontem ficou no empate por 1-1 contra a equipe do Paysandu, jogando lá no Mangueirão. Com esse resultado, o Galo acabou saindo do G4, foi para a 5ª colocação, tem 10 pontos, mas está ali coladinho com os 4 primeiros colocados na Série B. O resultado de ontem poderia ter sido bem melhor. Desde os 16, 17 minutos do segundo tempo, o CRB jogou com um a mais, né? Um jogador do Paysandu foi expulso
isso durante a segunda etapa, e o CRB no finalzinho do jogo agrediu bastante a equipe adversária, teve duas ótimas chances de vencer a partida, uma finalização cara a cara do atacante Rodriguinho, que entrou no segundo tempo com o goleiro Matheus Nogueira, né? Ele chutou por cima, e depois um cabeceio do Mikael, numa bola levantada na área do Paysandu, e uma ótima defesa do goleiro da equipe paraense. O CRB que lamentou bastante esse resultado, porque saiu na frente no primeiro tempo com um belíssimo gol do Thiaguinho, acabou tomando o gol de empate depois de um erro na saída de bola do lateral direito Rainer, e por isso sabia que poderia ganhar o jogo fora de casa, mas pontuou. E isso é importante também na Série B, pontuar fora de casa é sempre fundamental. Agora o CRB dormiu de ontem para hoje em Belém. Nesta segunda-feira, a delegação regatiana segue para São Paulo, onde treina hoje, amanhã e quarta-feira no CT do Corinthians, e na quarta-feira segue para Santos, onde na quinta-feira encara o Santos na Vila Belmiro, o jogo de ida, dia 1º de maio, contra o Santos pela terceira fase da Copa do Brasil. O CRB que agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B só voltará a campo no próximo dia 6 de maio, uma terça-feira, contra o Cuiabá, aqui no estádio Rei Pelé. Já o CSA, que sábado conquistou finalmente a primeira vitória na Série C ao derrotar a equipe do Náutico por 2-1 no estádio Rei Pelé, uma vitória que colocou o azulão no G8. O CSA hoje é o 7º colocado com 4 pontos conquistados, com 5 pontos conquistados, né, nessa Série C, e agora tem mais tranquilidade para tocar a sequência da competição. E na quarta-feira tem Copa do Brasil. O azulão que voltou a treinar ontem já no CT Gustavo Paiva, visando a preparação para o duelo contra o Grêmio, quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé. E é um jogo em que a diretoria do CSA espera casa cheia, os ingressos já foram colocados à venda, é um jogo diferente, vai encarar um Grêmio, uma equipe de peso do futebol brasileiro, e o CSA espera fazer um bom jogo, quem sabe conquistar uma vitória e levar uma vantagem mínima para o jogo de volta no Rio Grande do Sul, aproveitando inclusive o mau momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, logo mais à noite, dentro do Futebol Show, a gente volta aqui direto de Maceió com novas informações do CRB e do CSA, porque essa é a semana da Copa do Brasil para os dois maiores clubes de Alagoas. Forte abraço a todos e um ótimo dia. Valeu, Alain, um grande abraço pra você também. Novas do futebol às 7 da noite no Futebol Show. Daqui a pouco eu volto dentro do Comando 91 com toda a equipe. Forte abraço, até lá.